Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Agora sim, São Paulo amanheceu com um sol maravilhoso, vamos ter um dia lindo. Hoje, nesse nosso grande webinar que vamos fazer aqui, hoje, 17 de dezembro de 2024. Bom dia, pessoal! Todos me escutam bem? Dá um okzinho, por favor, de novo no chat para a gente saber se está todo mundo com a mesma qualidade de áudio. Vitor, pode abrir sua câmera, tá? Cleuber, obrigado. Vitor, perfeito. Anselmo, Wilton, legal, show de bola. Vamos começar o nosso webinar, então. Ok, vamos lá, deixa eu me preparar. Bom, pessoal, hoje temos um webinar muito especial onde vamos falar da recuperação dos últimos 5 anos de ICMS-ST em até 5 meses. É o famoso CAT 42 aqui de São Paulo. Nosso webinar está previsto para durar 45 minutos até 1 hora. E sim, vocês poderão fazer perguntas ao longo da apresentação utilizando o chat. Esse mesmo chat que vocês me deram ok, que estão me ouvindo bacana. A Camille, que está aqui do meu lado, infelizmente vocês não podem vê-la, mas eu queria aqui fazer um agradecimento, afinal esse é o último webinar do ano. A Camille nos ajudou enormemente a todos esses webinars sair com qualidade, com todo o conteúdo que vocês curtem com a gente. Obrigado, Camille, e novos webinars no ano que vem. Mas vamos seguir com esse aqui. A Camille, então, ela vai recepcionar as suas perguntas, que serão respondidas lá nos últimos 15 minutos da apresentação, tá bom? Meu nome é Rogério Logeto, eu sou gestor de marketing do Grupo YKP, uma empresa de 34 anos de história e com muita tradição em consultoria e implementação de soluções de gestão empresarial e soluções fiscais. Deixa eu mudar de página aqui. Ok. A YKP foi pioneira na transformação digital e, para atender alguns nichos específicos, fundou 2 outras empresas. A XPTA, consultora de soluções de gestão corporativa Microsoft, e a Sysprice, uma empresa com um DNA de tecnologia de vanguarda. Vamos mudar para a próxima página aqui. Nossas empresas combinadas possuem um arsenal de ferramentas corporativas que irão te levar ao próximo nível da transformação digital. Somos consultores, implementadores e mantenedores de solução de gestão corporativa e fiscal, além de oferecer serviços em BI, RPA, inteligência artificial, sustentação, body shop e, claro, a recuperação de ICMS-ST dos últimos 5 anos em até 5 meses. Deixa eu apresentar aqui quem está na tela e também no outro quadradinho, tá? É o Vitor Marcos Pinto Alves. Desculpa aí, Vitor. O Vitor, ele é especialista em soluções fiscais, com mais de 30 anos de experiência. Ele é contador, analista de sistemas e administrador. Ele ajuda empresas de todos os portes a otimizar processos contábeis e a recuperar impostos, sempre atualizado com a legislação. Agora, antes do Vitor falar sobre a recuperação de ICMS-ST, eu vou pedir para a Camille, que está com a gente, soltar uma pesquisinha. Gente, queremos conhecer um pouco de vocês e como a empresa e como a sua empresa está perante o tema deste webinar. Camille, solta o questionário número 1, por favor. Essa pesquisa vai abrir uma telinha aí na frente de vocês, contendo 3 perguntinhas apenas. Clica na resposta e na última telinha tem um botão de submeter. Agora, se você está assistindo no seu smartphone, entra no chat que a pesquisa vai estar lá. Agora sim, Vitor, tá contigo. Opa, maravilha. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando sobre um tema que para muitos é complexo, né? Para nós é o nosso dia a dia, né? A gente café da manhã, almoço e janta, a gente fala de recuperação de impostos. Então, é muito agradável esse tema para nós e agradeço aí a participação de vocês. E eu acho que o interessante é que esse webinar fala de dinheiro, né, de colocar dinheiro no bolso, onde muita gente não consegue por problemas técnicos,
algumas dificuldades de enfrentar, problemas do RP, estoque. Então aqui nós temos a solução para que tudo isso aí seja coisa do passado e a gente ajude vocês a efetivamente pôr no bolso aquilo que é correto, né? O valor que vocês pagaram a mais sobre o ST que foi retido na fonte pelo fabricante, né? Então vamos lá, aqui a gente está falando sobre os créditos CMS-ST, né? Se é possível, a gente está... Eu quero só enfatizar uma coisa que você disse para todo mundo que está assistindo. O Vitor falou uma frase, e isto é correto. Sim, tudo aquilo que o Vitor vai mostrar aqui para a gente, tá? Ele é correto. Não tem nada estranho aqui. Está dentro das regras, dentro da legislação. Vitão, desculpa, pode ir. Opa, peraí, que veio aqui a pesquisa para mim. Só fecha ela, vem para todo mundo. Então já foi aqui, maravilha. Vamos lá. Então, se você possui crédito ICMS-ST, é possível solicitar o ressarcimento junto ao governo, né? Então, o ICMS-ST, basicamente, ele, assim, só para a gente estar na mesma página, nós temos o ICMS normal e o ICMS-ST, que é quando o fabricante, a gente tem 3 tipos de ICMS, né? Para frente, para trás e o concomitante. Aqui a gente está falando do para frente, né? Então significa que o fabricante, ele fez uma retenção, ele cobrou, né, na nota dele, para a distribuidora, um valor de ICMS-ST. O ICMS normal e o ICMS-ST, que é baseado aí em pesquisas de mercado, preços, MVA, IVA-ST, são várias siglas aí que a gente vai falar ao longo do webinar. Mas, basicamente, houve um recolhimento antecipado daquilo que seria pago pelo consumidor final. Então, essa que é a característica. E quando esse valor é colocado, ele é colocado baseado em pesquisas de mercado, que é aberta, você pode verificar por produto, você pode até solicitar, se for fabricante, para que seja feita essa pesquisa. Então, ele antecipa esse valor. Na cadeia produtiva, na cadeia de vendas, às vezes você não consegue, como distribuidor, estar repassando esse custo de uma forma completa. Então, você passa por um valor mais baixo, você não consegue atingir aquele preço que a pesquisa achou que o consumidor final pagaria. Então, nesse caso, o que acontece? Você pagou a mais lá atrás. Então, esse produto chegou mais caro para você. E essa diferença a gente consegue estar trabalhando para que seja ressarcido. Então, a recuperação de valores, esse ressarcimento. Uma outra hipótese de ressarcimento, que também é importante estar conversando, é caso você tenha comprado esse produto e ele, por acaso, extraviou, ou seja, você não chegou a fazer a venda, você comprou para vender e não fez a venda. Então, nesse caso, também tem direito a receber de volta esses valores que o fisco já recolheu antecipadamente, né? Bom, então a recuperação, nesse caso, permite que a sua empresa recupere esses valores pagos a maior, que, lógico, vai melhorar o seu fluxo de caixa, e redução de custos, né? Então, com o ressarcimento, você tem esse dinheiro, pode ser basicamente, que é muito mais fácil, né? A gente compensar na escrita fiscal, fazendo a recuperação direta, com valor a pagar de ICMS, e aqui também tem uma parte de conformidade fiscal, que quando a gente faz esse trabalho, analisando se você tem o ressarcimento ou não tem, ou tem complemento, né? Porque também é importante falar disso, né? Você, às vezes, é obrigado a complementar esse ICMS. Por quê? Porque na pesquisa para achar o MVA ou o IVA-ST, foi dado um valor que seria do consumidor final. E você, por um acaso, conseguiu vender por um valor acima disso. Se você vendeu por um valor acima, essa parte é obrigada a fazer o complemento. Então você fala, puxa vida, e agora? Será que eu vou receber dinheiro ou vou ter que pagar? Então, o que nosso serviço te entrega é a possibilidade de você entender se a tua empresa está vendendo acima ou abaixo da margem, se interessa ou não interessa pedir para o governo
esse valor, porque você pode aderir ao ROT, que é um sistema que você diz para o governo que você não quer pagar e não receber a substituição tributária, ou não. Então você vai tomar essa decisão de uma forma mais assertiva. Então você não sabe se tem que pagar ou se tem a receber. Então a gente consegue te informar isso e serve para o seu planejamento também. E conformidade fiscal. Por quê? Assim que a gente faz esse levantamento, ele é muito minucioso. Então vamos supor que teve alguma venda que o estoque ainda não tinha entrado, entrou no dia seguinte. Tudo isso a gente aponta. E caso tenha essa situação que você vendeu no começo do mês e recebeu a mercadoria na semana seguinte, ou vendeu sem estoque e depois foi recebendo, a gente aponta que naquele produto, para aquela situação, a gente não pode estar mandando isso para o fisco, porque vai ser rejeitado e o fisco vai querer entender. Então é muito importante que esse serviço seja feito com muita consciência, com muita seriedade, porque você vai estar abrindo o coração para o fisco num ponto que é fundamental, é toda a movimentação do seu estoque. E ele é bem detalhado, porque nós vamos buscar, para cada produto, nós vamos buscar a entrada relativa dele e efetivamente qual o valor que a gente vai poder trazer de volta para vocês, para a empresa. Se puder seguir. Legal, vou passar a parte. Só esclarecendo, Vitor, quando você fala que a empresa adquire um produto e não faz a revenda, pode ser casos de quebra de estoque, pode ser casos de furto, é isso? Exato, você fez a compra para fazer a venda e não aconteceu a venda. Nesse caso, você pode pedir de volta esse valor. Então, tem um artigo específico para isso, né? Então, é garantido pela Constituição, depois eu até coloco a legislação aqui que garante esse direito à empresa. Legal, legal. Já passei para a próxima página, tá? Perfeito. Então, análise de créditos, né? Então, como é que a gente faz essa análise de crédito? Basicamente, a gente precisa que sejam colocados... A gente não trabalha com RP, a gente não precisa entrar lá no RP para estar pegando os dados. Então, o que nós vamos ter como insumos, né? Basicamente, o Depara, cliente fornecedor, uma lista do seu estoque e os XMLs de saída. Então, nós vamos pegar todos os XMLs de saída do período. Como a gente vai ter o Depara, que é o cross-reference, né? Produto, fornecedor, compra e venda de item e compra e venda unidade de medida. Eu compro em tonelada, vendo em quilo. Então, essa variação também é colocada no sistema para a gente fazer o cálculo correto. XMLs de saída, os XMLs de entrada e, basicamente, também eles vão precisar do seu SPED fiscal. Com isso daí, a gente monta o ressarcimento do ST. E vamos supor que o estoque que a gente chegue seja um estoque que não foi o que você colocou no bloco K e no bloco H, no bloco H, que é do final do ano. Ele está diferente do bloco H, a gente tem uma ferramenta que a gente vai lá, pode substituir esse bloco pelo correto, de acordo com as quantidades que nós apuramos, e a gente faz a operação reversa, garantindo então um estoque inicial coerente, porque o ICMST começa nesse estoque inicial. Então a gente vai fazer um corte dos últimos 5 anos, dos 5 anos para frente, e naquele estoque inicial está a chave do negócio, do sucesso, né? Então eu tenho lá, eu começo o meu estoque com um saldo de ST, que eu vou consumindo com as operações subsequentes. Então, essa que é a pegada. Então, é garantir que esse estoque inicial seja correto, porque se não estiver correto, eu vou deixar de recuperar algum tributo, alguma mercadoria, ou eu vou estar expondo a empresa. Então, tem que tomar muito cuidado nessa formação de estoque inicial, que é uma atividade crucial para que isso dê certo. E por isso que muitas empresas acabam não fazendo, porque a hora que chega a documentação para a Secretaria da Fazenda, a gente faz o TED, a gente faz a remessa, né? Quando a gente faz a remessa, tem uma validação muito rasa. E o que a gente faz? A gente tem antecipadamente a validação que o fisco vai fazer. Então, a hora que ele vai fazer, a gente já fez, ou seja, saiu da nossa ferramenta, a gente tem a garantia
que as validações que o fisco está fazendo, nós já antecipamos. Então, esse eu acho que é o grande pulo do gato, já falei, né? Não pode dar spoiler, mas já deu spoiler, né? Mas acho que esse é o grande pulo do gato, que é onde a gente consegue fazer o que a maioria das empresas não fazem. Aqui, como, por exemplo, eu trabalho com algumas empresas que têm o seu RP próprio, e o RP faz essa remessa. Mas o que acontece? Ele tem só validação rasa. Então, toda vez que vai e manda, o fisco vai analisar durante 60 dias. Ele analisa durante até 60 dias, ou um pouquinho mais, menos, em torno de 60. Dependendo do estado, até bem menos. Ele faz essa análise, encontrou um errinho, ele nega o arquivo inteiro e volta. Você tem que consertar, mandar de novo, consertar, mandar de novo. Você está mandando um mês. As empresas fazem o quê? Fala, isso é impossível, desistem. Por isso que a gente está aqui, para conseguir trazer esse dinheiro de volta, que, como eu já falei, é direito de cada empresa. Perfeito. Deixa eu dar mais um spoiler, Vitor. Eu não sei se você vai falar para frente, mas a maioria dos clientes que tem trabalhado utilizando essa ferramenta que nós vamos mostrar, que é o serviço que a gente presta, né? Elas conseguem ter o ressarcimento. E você vai falar do percentual de recuperação versus o faturamento da empresa? Ela varia de acordo com cada segmento, né, e como foi montado o MVA ou o IVST. Mas a gente pode estar falando num percentual de até 5% do faturamento. É um valor... Eu queria mencionar esse número porque assim, nós temos na audiência gerentes financeiros, né? Então, eu queria apontar, esse é um serviço que vai permitir você recuperar até, obviamente, como o Vitor disse, existem condições, mas vai permitir você recuperar até 5% do que você fatura hoje. Imagina você pegar os seus últimos 5 anos e recuperar 5%. Eu acho que além do tempo que para fazer isso, para a gente fazer isso para vocês, pegar os últimos 5 anos e submeter para o governo em até 5 meses, para vocês conseguirem recuperar até 5%, é fantástico. Vitor, de volta contigo. Bom, aqui então, como funciona o processo, né? Então a gente faz a análise aí do ICMS-T, a documentação, basicamente, são essas planilhas DEPARA, o XML de saída, o XML de entrada e o SPED fiscal, ressaltando então que o SPED fiscal a gente consegue refazer o bloco K, acerta ali os totais e entrega para vocês fazerem a transmissão, porque a transmissão toda é feita pela empresa, né? Então a gente deixa os arquivos preparados para cada contribuinte poder fazer a sua remessa. A gente acompanha junto aos órgãos, né, eles vão soltando as informações, se está em andamento, está em análise, se foi recebido, né, e depois a gente aguarda aí a aprovação para o ressarcimento. Pode seguir, Eugênio. Bom, aqui são os arquivos, né, então eu já falei, nós fazemos essa carga e, na sequência, nós emitimos um diagnóstico. O que acontece nesse diagnóstico? Aqui depende muito, né, do ramo, da quantidade de itens, do movimento do cliente. A gente solta um diagnóstico que seria a validação do fisco. Então, esse diagnóstico a gente antecipa e fala, aqui a gente identificou que esse item, você vendeu e não tem estoque que dê guarida para ele. Então, você fala, poxa, o que é que eu faço? Aí nós vamos estar dando sugestões, dependendo do tipo de item, às vezes foi uma transferência, às vezes ele trocou de código. Então, aí a gente vai ter que entender algumas histórias do processo, porque... ele não está coerente. Então, como não está coerente, ele não vai passar pelo fisco. E o que a gente também consegue fazer, como nós temos já a carga, a gente já tem uma prévia, depois que nós rodamos, executamos e vamos entregar para o fisco, a gente já tem uma prévia de quanto vai ser o ressarcimento,
ou complemento, né, gente? Porque às vezes tem alguns itens que você complementa, alguns itens que você tem o ressarcimento. Então, basicamente, a gente vai ter uma conta de mais menos enquanto você vai ter de saldo aí a ressarcir, né? Então, o que mais esse diagnóstico faz? As validações básicas. Então, ali a gente tem fatores que limites de ressarcimento. Então, o ressarcimento ele tem algumas travas, então tem alguns cálculos que você não pode ressarcir mais do que a primeira empresa da cadeia pagou. Então, a primeira empresa da cadeia pagou, veio para um distribuidor que distribuiu novamente. Então, o parâmetro que nós estamos pegando é do fabricante que fez o pagamento. Então, eu nunca vou poder, se eu estou aqui vendendo para o meu consumidor final, eu nunca vou estar podendo está ressarcindo um valor maior do que foi efetivamente pago pelo substituto tributário, né? Então, eu, como substituído, tenho que respeitar o substituto tributário, que é o chefe, a ponta inicial da cadeia. No caso, o fabricante, importador, né? Então, também a importação segue na mesma linha. E os saldos iniciais, né? Então, o bloco K e H, né? Que a gente pode fazer, caso a gente entenda que tem inconformidades, a gente fala, gente, o estoque aqui nós vamos ter que modificar para ele ficar correto de acordo com os seus movimentos do período que a gente está solicitando. Então, vamos supor que a gente solicite os 5 anos, a gente pode fazer essa operação reversa, chega num saldo inicial, fala, ó, esse é o estoque inicial que a gente tem que ter, agora vamos daqui para frente. E aí a gente solta, então, pega o seu SPED, coloca não. dentro dele, refaz e manda para vocês. Se quiser seguir. Que tinha dado uma travada aqui e eu falei, perdemos o Vitor. Não, mas legal, vou mudar a página aqui para você. Pessoal, vocês estão com dúvidas? Eu já tenho 4 perguntas aqui, tá? Pode fazer pergunta aqui no chat, tá bom? A gente vai pedir para o Vitor responder para você. Vai lá, Vitor. Bom, então o que acontece aí após a entrega ao fisco, né? Cada Secretaria da Fazenda tem seus próprios prazos de análise, né? Que não costumam ser superiores a 60 dias. Então, aí a gente tem, como o fisco está analisando, a gente não tem interferência, ingerência nesse momento. A nossa interferência é a montagem correta dessa solicitação. E como atendemos o prazo proposto, né? Justamente porque nós fazemos as validações, as análises e soltamos aqueles arquivos das divergências para serem sanadas antes da remessa. Porque é o que eu disse, cada remessa que eu vou fazer deu um errinho que é impeditivo. Então tem erros impeditivos e erros que são só warnings, só avisos. Quando é warning, vai passar e fica lá um aviso, ó, isso aqui vai ser analisado. Quando é erro que não permite a gravação, o fisco simplesmente dá assim, rejeitado. Você vai lá fazer a consulta no DEC, ele está dizendo que está rejeitado, e começa o trabalho de novo, conserta aquele item, vê o que aconteceu e coloca novamente aí à disposição do fisco para nova análise, que vai demorar mais 60 dias, ou em torno disso. Quer dizer, não é porque você está mandando de novo, ele vai ter um prazo mais curto, não. É isso que desanima a maioria dos contadores nas empresas, desanima as pessoas que têm software até dentro do próprio ERP, porque na hora que consegue chegar num arquivo coerente, né? Aí já passou e já perdeu o prazo, né? Porque você vai puxar sempre dos últimos 5 anos. E cada vez que você não consegue mandar, vai mais 60, você vai perdendo os prazos aí para poder pegar esse valor de volta e é prejuízo direto, né? Por isso que fazer os 5 anos em 5 meses é tão importante. Sem dúvida. Pode seguir, Rogério? Bom, aqui é só uma legislação para a gente saber, né, que isso que eu achei importante colocar esse texto, que nas vendas por preço inferior ao atribuído, não seria possível o ressarcimento da diferença pelo contribuinte substituído, pois a Constituição Federal não prevê tal hipótese.
Agora, alguns contribuintes pleitearam judicialmente essa possibilidade, e aí foi julgado pelo RE lá de 2016, que entendeu ser devido à restituição da diferença de CMS pago, né? E a partir daí, cada estado tem a sua legislação específica, né? Depois, se alguém quiser, eu posso até mandar, mas eu tenho a legislação que ampara que orienta, né? Como cada estado quer fazer, exige que os arquivos sejam enviados, né? Então, tem uma legislação específica para cada um. Se puder seguir, Rogério. E aqui é aquele primeiro item que você me fez uma pergunta sobre, poxa, como é que eu pego o dinheiro de volta se eu não vendi o produto, se não aconteceu a venda? Então, aí também esse artigo 150 assegura a restituição, né, se o contribuinte substituído, né, por qualquer motivo, não proceder à saída subsequente para o consumidor final. Então, tem algum motivo, né? Qualquer motivo, eu não consegui vender. Não vendi, eu posso pegar esse valor de volta, mas daí para cada estado é um artigo, então tem um artigo lá de apuração que a gente, como contabilidade, já pega esse dinheiro de volta. Basicamente é isso. Se você quiser colocar as perguntas que já estão aí, que o pessoal está fazendo, eu fico à disposição. Tá, espero não ter chateado vocês, pessoal. O assunto é complexo. O assunto é complexo. Você já deu spoiler lá no início que o que a gente oferece não é um processo 100% manual, que nós usamos uma ferramenta. A ferramenta ajuda muito nesse processo, inclusive na validação. Então já tem embutido na ferramenta uma série de validações para garantir que quando você manda lá para o fisco, lá para o Cefaz do seu estado, que vá do jeito que eles estão esperando e evite essas voltas, né? Então a gente vai mostrar, é uma ferramenta proprietária, né? Nós vamos mostrar para vocês, é um videozinho curto que mostra, o Vitor contou e nós vamos mostrar o santo que nos ajuda, tá bom? Tudo começa com a importação do XML. Utilizaremos recurso de importação manual de arquivo. Estão disponíveis também processos automatizados através da API, integração com qualquer solução de armazenamento que a empresa possuir. Este processo extrai as informações do XML e constrói uma base de dados estruturada que será utilizada para as devidas apurações e geração dos arquivos legais. No monitor da base, podemos acessar o cadastro de participantes, o cadastro dos produtos e das notas fiscais com todos os seus detalhes. Voltando ao cadastro de produtos, destacamos um dos principais atributos da ferramenta, que é a capacidade que ela tem de criar de forma automática os vínculos entre os códigos de entrada e saída dos produtos e, com isso, formar a tabela DPARA, que é fundamental para a geração do Cardex de movimentação fiscal. Outro ponto importante é o tratamento do fator de conversão das quantidades compradas e vendidas, de forma que elas fiquem com a mesma unidade. Para garantir que a base contém todas as notas fiscais por período de apuração e que estejam devidamente escrituradas, vamos utilizar o recurso de auditoria de SPED. Este procedimento tem como objetivo identificar notas faltantes na base do SPED, escrituração indevida de notas canceladas, informações divergentes das notas e, por fim, atualizar as datas de competência das notas dos fornecedores. As inconsistências são também disponibilizadas nos relatórios de confronto no formato Excel. Estando tudo em conformidade, o próximo passo é a apuração do CMV inventário. Esta operação é responsável pela construção do Cardex de movimentação do estoque fiscal, do que chamamos de estoque fiscal perfeito, lastreado exclusivamente pelos documentos sem ajustes ou interferência humana, diferente dos estoques controlados pelo ERP. No painel do Cardex,
Temos uma forma visual de observar o resultado deste processamento. Além de gerar a movimentação na linha do tempo, a ferramenta liga cada operação de venda à sua respectiva nota de compra, utilizando o conceito de FIFO, criando desta forma os vínculos de rastreabilidade. Este recurso é fundamental para o processo de apuração do ressarcimento, garantindo o consumo correto das quantidades suportadas das notas de compra. Além disso, faz com que tenhamos o custo real da operação, assim como todos os impostos incidentes. Um ponto muito interessante da ferramenta é a sua capacidade de construir esta mesma movimentação a partir de uma data de corte de forma retroativa, ou seja, da data de corte para trás, fazendo com que eventuais faltas de lastro fiscal sejam transferidas para o passado. Para este processo, basta importar uma planilha de inventário e executar o processo do reversor. Concluída a etapa da construção do Cardex, já estaremos aptos a executarmos o procedimento de apuração do ICMS-ST a ressarcir ou complementar. A título de exemplo, vamos apurar o período de abril de 2019, o mesmo utilizado na auditoria do SPED. A ferramenta apura os valores de ressarcimento para as 3 modalidades: venda, vendas interestaduais, preço praticado versus base do ICMS-ST e fato gerador não realizado. Acessando o painel de ressarcimento de ST, podemos visualizar os valores apurados em cada modalidade. O sistema relaciona cada operação de venda com sua respectiva origem, indicando para cada modalidade de ressarcimento os valores resultantes. Além de estarem em absoluta conformidade com a legislação, os resultados vêm acompanhados de suas respectivas origens, que de forma inquestionável garantirão ao contribuinte segurança absoluta no pleito e na apropriação do seu direito. Concluída a apuração, chegou a hora de gerar arquivos que deverão ser entregues ao fisco estadual. Vamos utilizar o Regulamento de São Paulo para gerar arquivo da CAT 42. Após a execução, são disponibilizados os links para baixar o arquivo da CAT 42 e o respectivo arquivo de erros. Abrindo o arquivo da CAT 42, podemos observar todos os elementos que o compõem, como o bloco 150 dos participantes, bloco 200 dos produtos, bloco 1050 relativos aos estoques inicial e final do período com o respectivo ICMS suportado. E o bloco 1100, que corresponde ao detalhamento das operações de compra e venda. O arquivo de erros é gerado pelo validador contido na ferramenta que analisa 47 pontos, identificando de forma antecipada qualquer não conformidade nas informações que provocariam recusa do arquivo por parte do Cefaz. Caso o resultado da validação não aponte nenhum erro, a ferramenta garante em 100% que o arquivo gerado vai ser acolhido. Outro recurso importante que foi introduzido na ferramenta foi o gerador dos blocos H e K. Para garantir que as informações do bloco H estejam em conformidade com o declarado na CAT 42, a ferramenta possui a capacidade de introduzir os blocos diretamente no SPED, que foi auditado, e devolvê-lo com todos os contadores ajustados e pronto para transmitir ao Cefaz. A ferramenta também está homologada para atender o Regulamento do Paraná através da geração do arquivo ADRC-PR. Assim como Minas Gerais, através das declarações de estoque e introdução dos blocos C-180 e seus derivados a partir de 2020. Muito bom, muito bom. Então mostramos aqui o segredo, né, do serviço que liderado aí pelo Vitor, tá? E agora nós vamos para as perguntas e respostas. Preparado aí, Vitor? Vamos lá. Manda A primeira pergunta veio do André, tá bom? Ele pergunta: qual o impacto da reforma tributária no ICMS-ST? Opa, essa pergunta é bacana, né? E até obrigado por perguntar, né? E como é que funciona a substituição tributária na reforma, né? A reforma tributária
Primeiro, eles estavam tentando, o Senado tentou colocar substituição tributária também, né, para cigarros e bebidas, né. Aí ia ter mais uma complicação. Você fala, puxa vida, está tão complicado, a reforma vai complicar mais ainda. E agora a Câmara ontem, né, rejeitou essa modificação. Então nós estamos nesse pé hoje, né? Vamos aguardar os próximos capítulos, que espero que até sexta-feira tenha as definições e seja já totalmente homologado. Mas a substituição tributária ela não vai acontecer na reforma tributária. Mas a gente vai conviver com a substituição tributária até 2033. Aí, como é que é isso, né? A gente tem o IBS e o CBS. No caso é o IBS. Esse IBS, ele fala do ICMS e do ISS. Então, essa transição, ao contrário do PIS e COFINS, que vai ser agora 2026, 2027 total, do ICMS e do ISS, ele vai até 2033. Em 2033, o que vai acontecer? Todos os contribuintes vão ter a possibilidade de fazer um requerimento do que você tiver de crédito de ICMS aí de saldo, né? Você tem aí um saldo credor, na verdade não é saldo credor, seria crédito acumulado, você tem um crédito acumulado e você vai pedir para o fisco ressarcimento. Nesse caso, em 2033, o fisco vai ter, pelo que já está na legislação atual, ele vai ter até 60 dias para homologar essa solicitação. Se ele não homologar, considera-se homologado. E como é que você vai receber esse dinheiro? Em 120 parcelas. Só que 120, então você pega lá, tem 120 mil reais, você vai receber aí 120 mil reais divididos em 120 vezes, então você vai receber R$1.000 por mês. A única vantagem é que nesse caso, o ICMS não tem correção, vai ter a correção. Então você vai ter a correção aí pela Selic, então esse dinheiro, esses R$1.000 por mês vão ser devolvidos aí na apuração, que você vai compensar, no caso, com o IBS. Então, eu acho que fica bem importante a gente já antecipar. Mais importante ainda porque cada vez que a gente não pega esse valor de volta, os 5 anos vão impedindo que a gente peça, né? Mas lá em 2033 vai ser pior, né? Porque daí são 10 anos para frente. Então, é bem doído, mas já tá analisado em 120 vezes. Eu espero ter respondido aí. Show! Então, assim, olha, se esperar lá na frente, vai receber parcelado em 120 vezes. Gente, vamos fazer agora, em 5 meses vocês conseguem. Eu vou pedir, antes de passar a segunda pergunta, Camille, nós vamos soltar uma segunda pesquisa. A gente quer saber se vocês gostaram do conteúdo, a gente quer saber se vocês, o que vocês acharam da ferramenta, se vocês querem conversar a respeito desse nosso serviço. Por favor, responda esse segundo questionário aqui, por gentileza, e eu vou passar aqui para o Vitor a segunda pergunta, que veio do Tomás. O Tomás perguntou: como fica o cálculo para medicamentos? Então, aí vai variando de estado para estado, né? Mas o que aconteceu com medicamentos agora, né? Já tá dito, né? Que a portaria veio aqui, a portaria 77 do dia 29/10, né? Revogando a portaria 64. Aí ela vai estabelecendo aí como os medicamentos podem ser recuperados. A parte de medicamentos, ela é um pouco mais complexa, para não falar bem mais complexa, né, porque ela considera preço médio ponderado, considera os medicamentos que têm preço popular, inclusive, já falando da reforma tributária, foi votado que aquela lista dos 380 medicamentos lá, ela volta a alíquota zero. Então o Senado tinha modificado e a Câmara voltou à lista, né? Então isso daí já não sei se vocês acompanharam, isso daí já é notícia de ontem, né? Então acho que a gente tem que estar meio em cima das... Então, o novo relatório, ele retornou à lista com medicamentos com imposto zero, são 383 medicamentos, para ser mais exato, né? Então, a gente tem, para
substituição tributária de medicamentos, ela funciona baseado numa lista, e essa lista vai dando os preços médios e o IVA. E aí você tem que sair comparando. Tem preço tranca para garantir que você não coloque um preço mais alto, né? Que o remédio, depois de desconto no boleto, o fisco já tá atento. Você fala, pô, vou dar um preço mais alto, desconto no boleto, porque eu tenho crédito CMS, eu faço dinheiro, já ponho dinheiro no bolso. O fisco, já percebendo isso, ele colocou uma trava. Ele fala, opa, peraí, a trava é a seguinte, a base de cálculo é o preço médio, é o IVA, ou depende qual for o maior valor, para você não ter essa possibilidade de fazer essa jogada, né? Então, o fisco está muito atento nisso, a gente acha que não, mas eles estão muito descolados. Então, nessa parte de medicamento, é bem complexa, então acho que quem tiver medicamentos, depois a gente pode até tá fazendo uma conversa aí mais profunda, né? Porque é um tema, dentro do ST, ele tem essa complexidade adicional. Legal. A próxima pergunta veio do Wilton. O Wilton perguntou, o ressarcimento do ICMS-ST pode ser feito por empresa incorporadora com a mesma atividade, mas em outra localidade? Basicamente, o ICMS-ST, ele não tem a ver com a localidade, né? Mas eu estou entendendo que ela foi incorporada. O que a gente teria que ver, se essa incorporação foi feita, se a incorporadora está em outra localidade, ele está querendo dizer uma outra unidade da federação, e nessa outra unidade da federação a gente tem que entender também se a finalidade é atacado ou varejo no destinatário. Então, para cada uma dessas situações tem um formato, mas basicamente, se você tem o pagamento da ST, você vai poder fazer o ressarcimento, sim, mas aí tem que evidenciar que houve o ST para aquela operação, né? E quando ela sai fora do estado, etc., quando você compra de fora do estado, tem algumas legislações que são também um pouco mais complexas, tipo, estou comprando de outro estado, está entrando aqui para mim, ela veio sem ST, mas o meu estado tem ST e eu pago a ST para entrar. Então, nesse caso, a gente também tem que ter um tratamento aí especial. Então, depois, essa pergunta, como é muito específica e depende aí das variáveis da empresa, a gente pode estar respondendo depois, me comprometo a só mandar aí para o Rogério, encaminha para ele, que eu me comprometo a responder. Legal. A próxima pergunta que a gente tem aqui veio da Patrícia, e ela perguntou, o trabalho depende da qualidade dos dados que estão no ERP da empresa? Ô, Patrícia, obrigado pela pergunta. Acho que é até bem interessante. Pelo que a gente mostrou aqui, a gente não depende do ERP da empresa. Acho que isso aqui é bacana, porque tem algumas empresas que trabalham certinho, mas o ERP não tem todos os dados, não acompanhou, então a gente esquece o ERP, trabalha com algumas planilhas, que foi as que eu já informei no início, o depara de itens, inclusive se você compra de fora do estado, tem que ter essa informação que você comprou fora do estado e recolheu o ST, e de resto, o SPED fiscal, que isso já tem que estar transmitido, XML de saída, XML de entrada. O resto deixa com a gente. É isso aí, show de bola. Pessoal, quero agradecer que vocês passaram essa 1 hora aqui conosco, muito conteúdo enviado pelo Vitor. Esse foi nosso último webinar de dezembro. Com certeza, ano que vem, vamos fazer vários outros. Queria desejar, do fundo do coração, muitas boas festas para vocês nesse final de ano, que os negócios continuem, que não parem os negócios por causa dessas festas, e ano que vem a gente está de volta. Eu queria agradecer em nome do Grupo YKP a participação de todos vocês, o empenho que vocês têm estado aqui recebendo a nossa mensagem. Camille também está aqui com a gente, dando um grande abraço para vocês, um grande tchau. Vitão, dá um abraço para todo mundo.
Pessoal, desculpa que o assunto é complexo e muito obrigado pela atenção e pela paciência de vocês. Fico à disposição para responder qualquer pergunta fora aí do chat, tá bom? Muito obrigado. Show de bola. O assunto é complexo, mas vocês viram que o Vitor manja bastante, ele vai esclarecer o que vocês quiserem. Aí na tela está mostrando os dados de contato. Vocês vão receber hoje, o mais tardar amanhã, um e-mail com o link de uma página que vai ter a apresentação que nós mostramos e mais a gravação desse webinar, tá bom? Entre em contato com a gente vai ajudar vocês. Um grande abraço a todos, até logo!